galera amiga, iniciando esse feriado com mais um vídeo para o canal Detetives Vascaínos. É conteúdo jornalístico dia a dia. E para a gente melhorar ainda mais esse projeto, a sua ajuda é super importante, viu? Então já clica aí embaixo deixando seu like, compartilha esse trabalho e me assista até o final para você ficar por dentro de todos os detalhes. Aí não esqueça da sua inscrição, viu? Bom, a preparação do Vasco segue a todo vapor para a partida de domingo contra o Sport. Aqui vamos destrinchar mais um dia de treinamento por lá, os avanços, as possibilidades e trazer o pensamento do zagueiro Danilo Boza sobre o duelo com o rubro-negro de Pernambuco. E por falar no esporte, o time ganhou um combustível extra para essa reta final, buscando o acesso, e quem revelou isso foi o seu presidente. Isso sem falar no apoio que está sendo preparado pela torcida. Por lá, a ordem é transformar a Ilha do Retiro num imenso caldeirão. Isso e todos os detalhes que cercam essa reta final decisiva da Série B, você confere agora no canal, hein? Tem muito mais sobre esse momento final da competição. Portanto, fique ligado e seguimos! Bom, e segue a todo vapor a preparação do Vasco visando esse confronto decisivo contra o Sport no domingo. Ontem foi dia de treinamento duro no CT Moacir Barbosa. Dessa vez a atividade contou com a participação da equipe sub-20. O objetivo é integrar, a garotada com o profissional e dar uma dinâmica diferente em relação à filosofia do trabalho. O Jorginho cobrou bastante a intensidade da equipe, quer o time ligado o tempo todo, tentando conter o ímpeto da equipe adversária, que dentro da ilha costuma ter uma pegada ofensiva e fora a pressão que vem das arquibancadas. A imprensa não teve acesso ao treino, por isso o mistério em relação ao lateral direito, que vai substituir o Léo Matos, continua. Miranda, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, olha, se depender do torcedor, Matheus Ribeiro nem pensar, Muitos o consideram uma avenida, e talvez por conta dessas fragilidades defensivas, as atuações ruins, o Jorginho não tenha bancado logo de cara o jogador, que é a da posição. Por isso vem cogitando a utilização de um zagueiro, improvisar, no caso Miranda, mas que também está há um bom tempo sem disputar uma partida oficial, por conta da suspensão pelo doping. 1 ano, para ser exato. Em relação ao restante do time, o Jorginho, salvo algum problema médico de última hora, deve mandar a campo a equipe que iniciou a partida diante do Novo Horizontino. Claro, sem o lateral Léo Matos. Lembrando que o Vasco tem uma extensa lista de atletas que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Ao todo são 8, sendo que a maioria é titular. São eles o Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o Danilo Boza, o Quinteiro, o Matheus Barbosa, Egnaldo, Andrei Santos e Nenê. E por ser um jogo pegado, tenso, a preocupação é que com os nervos à flor da pele, alguns desses atletas acabem amarelados, E aí vai ser uma tremenda dor de cabeça para o Jorginho para os próximos duelos, onde os times ainda almejam algo na Série B. Mas não tem jeito, Agora é encarar e ir para cima. Um jogo como esse de 6 pontos é preciso competitividade, gana, pegada e todo mundo ligado. E ontem um jogador que ganhou a posição de titular com o Jorginho projetou esse duelo com o Sport. Trata-se do Danilo Boza. O zagueiro revelou a confiança no trabalho e como o time deve se comportar lá fora. Ouça aí. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, lá na Ilha do Retiro, sabe? A gente respeita o esporte, sabe que eles também tá buscando o acesso, mas a gente que está na frente, a gente vai ir lá para conseguir conquistar esses 3 pontos, que é principal, a vitória que nos interessa, para criar uma gordurinha a mais nesse final de campeonato e nos garantir esse acesso o mais rápido possível. A gente sabe que é um time de tradição, então isso já fala muita coisa, e eles vêm numa evolução dentro do campeonato como a gente também, Vai ser um jogo muito estudado, A gente tá com confiança, vem com confiança desses últimos 2 jogos aí e vai ser um grande jogo. Bom, no Sport Recife, o clima de final de Copa do Mundo, como já trouxemos aqui. A torcida do Sport vem preparando uma grande festa e apesar do aumento do valor dos ingressos, o apoio será irrestrito por lá. A previsão é que a Ilha do Retiro esteja lotada com mais de 19 mil pessoas. A ordem é uma só, que a Ilha do Retiro se transforme num verdadeiro caldeirão antes e durante a partida, a fim de ajudar o time pernambucano a se igualar em pontos com o Vasco na classificação e buscar o acesso mais na frente, nas 3 rodadas finais. O técnico Claudinei Oliveira vai fazer uma atividade com o grupo principal hoje, depois de alguns treinos regenerativos, e a ideia é preparar surpresas contra o Vasco. Como eu falei ontem, o time terá os retornos do zagueiro Sabino, do atacante Gustavo Coutinho e do lateral esquerdo Sander. Porém, o jogador especial vive uma expectativa de repente ganhar a vaga de um desses jogadores. Trata-se do zagueiro Chico,
Ele foi considerado o melhor jogador da partida contra o Cruzeiro e autor do primeiro gol. E é o reserva imediato do Sabino. Ontem, durante uma entrevista no programa Fórum Esportivo da Rádio Jornal em Recife, apresentado pelo colega João Victor Amorim, o zagueiro projetou o duelo contra o Vasco e falou qual será o diferencial do Sport para sair vencedor desse duelo. Ouça aí. Então, eu acho que o diferencial é continuar com a mesma atitude, né? A mesma atitude, o mesmo pensamento assim que a gente está tendo nos jogos na ilha. A gente tem sim, colocando a imposição que a ilha nos traz, assim, da torcida e de fora para dentro, a gente tem colocado esse tipo de atitude assim para dentro de campo. E eu acho que isso tem sido o diferencial nos jogos na ilha. Eu acho que é a nossa atitude de impor, esse jogo do Cruzeiro foi um jogo atípico que a gente teve que jogar o jogo dos caras e aí a gente teve que esperar um pouquinho mais para sair no contra-ataque. Olha, nessa mesma entrevista esteve participando também o presidente do Sport, o Yuri Romão, e ao que parece o Sport Recife, assim como o Vasco, vai contar também com combustível extra em caso de acesso. Pois é, o mandatário do Sport confirmou que o elenco será premiado financeiramente e detalhou o processo pela definição dessa premiação. Confira aí. Há cerca de 40 dias, 45 dias atrás, fizemos uma reunião com as lideranças do elenco e nessa reunião a gente definiu, né, uma premiação, né, pelo acesso. Nós tínhamos certeza, a gente nunca deixou de acreditar no acesso, né, esse sempre foi o nosso objetivo. E nós tínhamos essa certeza, né, do acesso. Então nós definimos a premiação, é um valor ousado, né? Quando eu falo a palavra ousado, é em função da situação em que a gente há pouco mais de sei lá, 10 meses a gente via o clube e hoje a gente colocar o que nós colocamos na mesa, aí sim a palavra ousado ela cabe. Meus amigos, vale tudo nessa hora em busca do acesso, né? E por falar em acesso, ontem o Sampaio Corrêa abriu a 35ª rodada da Série B jogando contra a Chapecoense e venceu por 2-1. O resultado colocou o time do Maranhão a 3 pontos do Vasco. Por lá, o secador está ligado contra o time da Cruz Malta diante do Sport. Até porque a torcida é que o Sport vença para que a diferença para o quinto colocado continue em 3 pontos. Haja visto o Sampaio Corrêa ainda jogar com o Vasco pela penúltima rodada da Série B. Para isso, o time nordestino teria que continuar ganhando e torcendo para o Sport e Vasco terem mais algum tropeço no meio do caminho. Só que a situação do Sampaio não é tão fácil assim, né? Na próxima rodada encara o Ituano, que ainda está na briga e fora de casa, e sai justamente para enfrentar o Vasco novamente fora. E fecha a Série B em casa contra o Londrina. Lembrando que os melhores resultados do Sampaio foram como mandantes. É a matemática do acesso, meus amigos, mas olha, por lá o discurso é que enquanto tiver possibilidade, o Sampaio vai continuar sonhando. O técnico da equipe, o Léo Condé, deu papo sobre esse assunto. Veja aí. É uma vitória muito importante no momento decisivo da competição e o Sampaio continua ali na briga, incomodando os 4 da frente. Bom, galera, encerrando esse informativo de hoje, agradeço demais a sua audiência e continue prestando esse trabalho, hein? Aqui é 100% informação e notícia, zero fake news. Responsabilidade acima de tudo. Um bom feriado para vocês e amanhã tô de volta, viu? Com mais informações do Vascão. Um grande abraço a todos e até lá.